Salve, salve quebradas! Seja bem-vindo ao De Quebrada Podcast. Se você quer gravar o seu podcast, a gente tem espaço aqui, a estrutura completa para te acolher. Se você quer participar do meu podcast, me chama, meu contato tá aqui na descrição. Me chama aí pra gente verificar o melhor dia e horário para você. E confira agora os nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do canal. Nosso parceiro Leão Multimarcas, com os melhores veículos com garantia, laudados, estrutura, a melhor negociação aqui de Ferraz de Vasconcelos. Você encontra o telefone, endereço e rede social aqui na descrição do vídeo. Clica e confira. O nosso parceiro Apple Black Oficial está com a linha completa da Apple, linha completa da Xiaomi, linha de videogames e muito mais. Confira no telefone dele ou no link aqui na descrição do vídeo. Salve, salve quebradas, muito boa noite, muito boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Aqui é o Juninho batendo aquele papo com vocês. Eu espero que você fique à vontade, já chega aí, já compartilha, se inscreve no canal, deixa aquele recado, deixa sua mensagem, o seu texto, sua pergunta, o seu questionamento, porque, gente, a gente tá no período eleitoral aí, tá? Faltam 13 dias para as eleições que vai ajudar a nossa cidade, nosso município aí durante 4 anos. Então, se você não escolher quem será o seu representante, alguém vai escolher por você. Então, ouve aqui o bate-papo, conheça um pouco da história dos nossos convidados, conheça um pouco das propostas, das ideias, por quê? A gente traz aqui no podcast para bater um papo os candidatos, para falar das propostas, da história, para ver quem se conecta. Então, se você quer uma cidade melhor, que funcione as coisas, você precisa escolher melhor seus representantes. Então, se a gente vai falar de renovação, de mudança, esse é o momento. Então você tem que ficar nessa live aqui, você tem que acompanhar esse podcast. Se você está assistindo depois aí, é muito importante você pegar papel e caneta, anotar os pontos importantes, o número do seu candidato que está aqui falando, para você questioná-lo depois. Porque é um compromisso que eu tenho com os candidatos aqui. Doutor, escuta aí essa, hein? É um compromisso que eu tenho aqui de falar das propostas, falar das ideias, e ano que vem voltar aqui depois de eleito e falar o que conseguiu fazer e o que não conseguiu. Então fica o compromisso aí para você e para a população que vai escolher melhor agora os seus candidatos através do De Quebrada Podcast, que está abrindo espaço para falar. Então seja bem-vindo, Dr. David. Acho que é a terceira, quarta vez já aqui no podcast. Verdade. Então muito obrigado aí por aceitar sempre o convite, sempre que eu chamo. É um prazer ter você aqui. Está em casa. Bom, boa noite a todos. Cumprimentar aqui toda a população ferrazense, agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui no De Quebrada Podcast. Parabenizar você pelo excelente programa, Juninho, que você vem realizando ao longo dos anos. Significa que você acredita na cidade, empreende na cidade. Eu vejo que você, inclusive, está disposto a ensinar todos aqueles que têm o interesse de trabalhar com um podcast. Então, parabéns e obrigado por acreditar na nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos. Cumprimentar toda a população ferrazense, mandar um abraço a todos, também agradecer a Deus pelo dom da vida e também mandar um abraço para minha família, minha esposa, meu filho, que seguramente está nos assistindo aí, e para toda a população ferrazense. Nesses últimos 13 dias de campanha, eu quero aqui ter a oportunidade de apresentar, falar um pouco do que foi o nosso mandato enquanto estive vereador, falar um pouco do que nós estamos fazendo agora, não mais estando no mandato, e principalmente falar do que nós temos de proposta para os próximos 4 anos de governo da nossa cidade. Portanto, tratar um pouco do passado, do presente, mas principalmente do futuro da nossa cidade. Cara, você falou uma palavra que é a palavra-chave, e eu tenho falado bastante isso na minha rede social, que é o futuro. A galera vem aqui no podcast, David, recebe um convite, vem bater um papo e esquece que a gente está fazendo um programa hoje que talvez os seus netos vão assistir. Que é um vídeo que vai ficar salvo aqui enquanto o YouTube existir. Isso mesmo. YouTube é Google, então provavelmente não vai acabar nunca. Então você pensa, uma entrevista que a gente fez em 2024, em 2030, 2060, quando você já não estiver mais aqui, alguém vai estar assistindo, ouvindo você e lembrando da sua história. Então faz parte do seu legado participar de um podcast, e a galera não entendeu a seriedade disso aqui ainda, sabe? Por mais que a gente trate, eu mesmo trato com brincadeira, faço piada, dou risada e tal, mas é algo que vai ficar pra sempre. Quando eu não estiver mais aqui, as pessoas vão falar, caramba. Isso mesmo. Inclusive, recentemente, aconteceu de eu entrevistar um rapaz aqui e ele sofreu um acidente de moto. Amém. Não sei se você chegou a conhecer o Gabriel Passinho. Sim. Eu entrevistei o cara aqui numa semana, na outra semana ele faleceu. Então, assim, tem 1 hora dele aqui falando, dando risada, brincando, que a galera vai lembrar dele pra sempre. Sempre vai ter, bateu a saudade do cara, você vai lá assistir o vídeo. Porque vai te lembrar, sabe? Então é algo que vai ficar pra eternidade, e eu vejo que
principalmente quem quer se envolver com a política, não leva a sério. Uhum. Tem gente que não leva a sério, isso é muito triste, cara. Uhum. E aí, começando o nosso papo aqui, a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, de forma resumida, você tem toda uma trajetória de história, você tem um legado da sua família, e eu sei que você carrega uma história da sua família, pra você estar aqui hoje disputando a eleição novamente. E eu queria que você desse um resumo dessa sua história pra galera entender quem é você e o que você tá fazendo aqui. Juninho, primeiro, sou o David Júnior. Primeiro, deixa eu agradecer aqui também ao Alisson, Rafa, Nicolas, Samuel, o pastor Assisa, toda a nossa equipe que nos acompanha, não apenas hoje, mas que acredita nessa proposta de mudança e de transformação para a cidade. Então, obrigado aqui pela presença de todos vocês e obrigado mesmo por caminhar de braços dados na mesma direção, em direção ao futuro que já está nos preparado. Juninho, eu sou David Júnior, tenho 41 anos, sou casado, tenho um filho de 1 ano e 9 meses, que é o Davi Neto, que eu fiz questão de homenageá-lo colocando o nome do meu pai nele. Eu moro na cidade há 41 anos de idade, há 41 anos, né, desde que nasci, e foi aqui que eu me criei e pretendo criar o Davi e os outros filhos, se assim Deus me permitir. Eu sou formado em segurança do trabalho, né? Eu fiquei órfão de pai muito cedo, acho que já contei isso aqui. Quando assassinaram meu pai, eu tinha apenas 9 meses de idade e minha mãe ficou grávida, né, da minha irmã Thaís, e ela já era mãe da Tati, né? Então tinha eu, a Tati, minha irmã mais velha, e a minha mãe teve a sua segunda filha, que nasceu, mas não viveu 2 anos, porque nasceu com um sopro no coração e acabou morrendo. Então minha mãe ficou viúva, perdeu uma filha e ficou com a responsabilidade de cuidar de mim e da minha irmã, com mais ou menos 1 ano de diferença, os filhos. Então eu cresci sem a figura do meu pai, Juninho. Durante esse período, minha mãe, viúva, perdeu uma filha, mas se dedicou muito. Uma mulher empreendedora, resiliente, trabalhadora. Ela nasceu com uma má formação congênita no cérebro, então também ela não tinha saúde. Então foi desafiador, porque parece que minha mãe viveu em virtude de nos criar. Então qual era a missão da minha mãe aqui? Tornar um menino, uma menina, num homem, numa mulher, e que fossem cidadãos para trazer um equilíbrio social e cumprir a sua missão aqui. Essa foi a missão da minha mãe. Por que eu digo isso? Porque quando nós atingimos a idade da adolescência, a minha mãe faleceu de um aneurisma cerebral, de um AVC. Então ficou 2 adolescentes em casa, já éramos órfãos de pai e agora também ficamos órfãos de mãe. E aí a gente teve que fazer a escolha. Você, que vem da periferia assim como eu, Juninho, tem o caminho mais fácil para poder trilhar. Então eu moro na mesma casa há 40 anos, que fica na Dirceu Ferrari, no Jardim São João, e que é uma rua sem saída. A única saída que tem é uma viela, e na viela geralmente é onde nós sabemos que se concentra o tráfico de drogas, as biqueiras. Eu tinha o caminho das drogas para me enveredar, ou eu podia também atravessar a rua de casa e do outro lado da calçada de casa nós temos uma igreja evangélica. Eu preferi, entre a biqueira e a igreja, trilhar o caminho do evangelho. O mais difícil. E o evangelho salvou a minha vida, Juninho. Então, eu conheci a palavra de Deus. Minha avó foi uma pioneira em casa em relação a ser uma protestante da fé. Nos ensinou qual que era o caminho do evangelho. O evangelho salvou a minha vida. Então, nós ficamos órfãos muito cedo, de pai e de mãe, e perdemos também uma irmã. E a vida ficou muito difícil, porque quando nós perdemos os nossos pais, então nós não tínhamos muita perspectiva. Eu ainda estava no último ano da escola, minha irmã já tinha terminado, e nós fizemos um acordo. Ela foi para a faculdade de pedagogia, ela já era formada técnica em enfermagem, e eu fui trabalhar no açougue, e durante 4 anos eu trabalhei, me dediquei no açougue, cortando carne, desossando boi, para minha irmã se formar professora, e depois dos 4 anos que eu trabalhei lá, ela arrumou um trabalho numa escola, inclusive aqui em Ferraz. Eu pude abandonar a câmara fria do açougue e pude ingressar na faculdade de Direito. E a Tati passou a ser, na verdade, a coluna da casa, sustentando a gente até que eu pudesse arrumar um trabalho que me desse também condições de ser um contribuinte dentro de casa. Então essa é um pouco da nossa trajetória, que é comum de muitos cidadãos ferrazenses aqui. Tem gente que... A gente criou um projeto, Juninho,
que é o projeto chamado Cordas que Restaram. E esse projeto é interessante, ainda para falar da minha história, porque é um projeto que a gente entra nas escolas públicas com uma orquestra de 26 músicos, seguida de uma palestra que geralmente é dada por mim. E esses músicos, eles fazem músicas de todos os gêneros, desde a música gospel até a música popular brasileira. E eu fiquei pensando no nome que eu daria a esse projeto e eu entendi que poderia colocar o nome Cordas que Restaram. E que nome é esse? Esse nome é baseado na história de um menino que nasceu saudável, assim como nós, com todos os movimentos e a mobilidade, mas que aos 4 anos de idade foi acometido pelo pólio, que é uma doença derivada da poliomielite, que paralisa os membros inferiores. Esse menino, depois que ficou paraplégico, descobriu que tinha um grande talento na música. E ele passa a ensaiar música e descobre que é um grande violinista e se tornou um dos maiores violinistas do mundo. O nome dele é Itzhak Perlman. E ele começa a tocar. E conta essa história, Juninho, de que um dia ele chega num concerto para tocar e ele apoia as muletas no canto e começa a afinar. Posiciona o violino e começa a afinar as cordas do violino. Na afinação do violino, uma das cordas se rompe e um barulho estridente chama a atenção de todo mundo que estava ali. Todo mundo olha para ele, ele faz um sinal para o maestro e as pessoas acharam que ele ia pedir a substituição de uma corda. E aí ele não pede para substituir a corda. Com esse sinal ele diz, pode começar o concerto. E ele toca do início ao fim do concerto com apenas 3 cordas no violino. Quando ele termina, ele é ovacionado de pé e quando as pessoas, os jornalistas, os entrevistadores chegam até ele e dão para ele o microfone e diz, cara, como é que você fez isso? Tocou do início ao fim do concerto com apenas 3 cordas no violino. Ele disse, eu fiz isso porque o grande desafio da vida é fazer música com as cordas que restaram. É claro que ele não estava falando só das cordas do violino que ele havia perdido. Ele estava falando da mobilidade das pernas que ele teve e de todas das limitações que ele ficou. Ou seja, essa história de perda da minha vida é a história comum de muitas pessoas, seja desse grande violinista polonês, ou seja espalhado pelas periferias da cidade. Na Favela dos Sonhos, na Vila Margarida, que era um antigo Boca do Sapo, no Morro do Piolho, na Vila Jamil, em qualquer periferia, nós temos histórias assim. Agora, onde é que está a nossa responsabilidade, Juninho? De ser, na verdade, uma inspiração de pessoas que passaram por grandes perdas, mas que podem fazer música com as cordas que restaram. Então, eu tinha 2 caminhos. Ou eu reclamar do que eu perdi, meus pais, minha irmã e tudo aquilo que me faltou, ou eu utilizar daquilo que ficou, que foi a minha irmã, que salvou a minha vida. Eu me lembro que na noite em que nós sepultamos a minha mãe, 2 dias depois eu volto ao trabalho. E a Tati, nós dormíamos no mesmo quarto, Juninho. E eu me lembro que tínhamos uma escrivaninha, onde nós estudávamos, e eu já trabalhava no açougue, né? Tinha começado a trabalhar no açougue, e ela passava o meu avental, deixava tudo pronto, e eu me lembro que tinha uma carta, 2 dias depois que minha mãe morreu, eu voltei a trabalhar, e eu vi que estava escrito irmão, eu peguei a carta e fui em direção ao trabalho, trabalhava na Moca. Dentro do trem eu abri a carta, sentado no assoalho, estava escrito assim, irmão, ninguém é tão forte que nunca tenha perdido. Ninguém é tão fraco que nunca tenha vencido. Ninguém é tão feliz que nunca tenha chorado. E ninguém é tão triste que nunca tenha sorrido. Ela escreveu um monte de ninguém, Juninho. Eu não vou lembrar todos, eu nunca lembro. Mas no final ela dizia assim, ó, ninguém é tão ninguém que nunca precise de alguém. E eu preciso de você, não desista de nós. Então não é sobre o que nós perdemos, é sobre o que restou para a gente poder fazer música com aquilo ou com as cordas que restaram. Foi isso que me deu inspiração para poder nomear esse projeto que entra nas escolas e, de fato, transforma a vida das pessoas, jovens e adolescentes, principalmente aqueles que perderam o pai, a mãe, um amor, um emprego. A gente vive perdendo coisas o tempo inteiro, mas não é sobre a perda, é sobre o que restou para a gente poder criar um grande espetáculo para a vida. Caraca, mano, que paulada logo para começar, velho. Ninguém é tão ninguém que não precisa de alguém. Foda. Foda. E aí, uma coisa que você falou, assim, tem um pensamento que leva a outros pensamentos, que é mais um questionamento, né? Que diz assim, o barco que sai de um lugar e vai trocando de peças ao longo do caminho, quando ele chega no final do caminho, é o mesmo barco que começou? Não, a gente muda o tempo todo. Exatamente. O David de hoje não é o David de ontem, e tudo isso a gente se molda, mas se a gente não tiver o pé no chão
e lembrar da periferia que a gente veio, da casa que a gente morou, dos ônibus que a gente pegou, cara, a gente tá fadado ao fracasso, eu acho. Independente de sucesso financeiro, a gente tá fadado ao fracasso porque a gente é o legado do que a gente faz, do que a gente vive. Aí não tem como a gente tá bem hoje, pô, graças a Deus hoje eu tô numa estrutura, tenho um estúdio bacana e tal, mas você foi na minha casa. Verdade. Você conheceu meus 2 estúdios que eu tive dentro do meu quarto, sabe, na casinha lá. Pô, que eu tive que colocar um TNT porque mofava. Verdade. Como é que eu vou esquecer disso, irmão? Não dá pra esquecer, mano. Pequenos começos, né, Juninho? Valorizar os pequenos começos. E tem gente que esquece, David. Tem gente que... E aí, por isso que é... Como que eu ligo isso na política, sabe? Você vê um cara que tá lá, que começou. Pô, quero fazer uma nova renovação, fazer a diferença. Entrou. Não fez nada. Aí se renova. Mais 4 anos, não faz nada. 3, 4, 5 mandatos lá dentro, não faz nada. O cara esqueceu de onde ele veio. Ele esqueceu que um dia ele bateu na minha porta e teve que pedir voto. Porque enquanto ele não tinha dinheiro pra comprar, ele batia na minha porta pra pedir voto. É isso mesmo. E agora ele tem dinheiro pra comprar voto, ele não tá nem aí. Isso mesmo. Rapaz, você achou que a paulada foi daqui, a paulada foi daí. É isso mesmo, Juninho. Eu acho que a gente precisa lembrar dos pequenos começos. Eu ontem, você sabe que eu sou cristão, né? Então, geralmente os meus domingos são na igreja. Não são para fazer política. Eu vou para a igreja para adorar a Deus, então é meio diferente do que a gente tem visto. E ontem na igreja eu tive a oportunidade de falar e eu falei exatamente sobre isso, sobre a história de Davi, que quando ele já tinha sido ungido rei, ele designou 600 homens para cuidar do rebanho de um homem chamado Nabal. E agora ele já era rei, mas por que ele designou os seus 600 homens para poder cuidar do rebanho? Porque ele já tinha sido pastor de ovelhas, porque ele já tinha experiência com ovelhas e ele sabia como fazer isso melhor do que ninguém. Na verdade, ele recebeu depois, a retribuição foi uma ingratidão desse personagem da Bíblia, o Nabal, mas Davi, ele só sabia fazer aquilo porque não deixou escapar os seus pequenos começos, quando ele era só um pastor de ovelhas. Chegou a ser o maior rei da história de Israel, né, que reinou por mais de 3 décadas, mas nunca esqueceu de onde saiu. Então esse é o nosso desafio, Juninho. É lembrar da periferia, lembrar dos nossos pequenos começos. Então não tem lugar nenhum que eu vá. Hoje eu tenho uma mulher maravilhosa, um filho lindo, mas eu nunca vou esquecer que o primeiro investimento depois da minha mãe, na minha vida, quem fez foi minha irmã. E não vou nem falar de dinheiro, porque ela sustentou a casa enquanto eu não podia. Mas foi as palavras dela, dizendo, não desista de nós, que me trouxe até aqui. Então a minha irmã é uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho na vida. Cara, é muito importante esse início de papo, porque situa a galera que estiver nos ouvindo aí, de que as coisas elas têm um começo, tem prazo para acontecer, e como a gente hoje está vivendo um período político, né, você é um candidato, é importante a gente situar onde você está, onde as pessoas estão. Porque a gente vai votar e vai depositar nossa confiança em 4 anos de mandato. E aí, se o candidato não for um cara que está disposto a se renovar todos os dias, a lembrar de onde ele veio, as coisas vão mudar. Sabe? Tipo assim, tem um monte de gente na live comentando aqui. Uma galera comentando aqui, que legal, dando os parabéns pra você. Obrigado, boa noite. Pessoal. Obrigado por acompanhar, obrigado pela audiência. Viu? O pessoal chamando meu vereador. Oh, bacana. Tá todo mundo aqui com diversos pontos. Cara, e aí eu queria começar o nosso papo falando de política da cidade com as mazelas da nossa cidade. Né? A gente tem a cidade aí se desenvolvendo no longo prazo, e aí a gente tá com um governo que veio com uma proposta de renovação, né? Eu lembro que quando o Rodrigo Gambari se sujeitou a ser deputado a primeira vez, ele não era político, né? Não tinha cargo político, mas ele veio como deputado e veio com essa proposta de renovação. Aí veio a irmã dele com proposta de renovação, porque a velha política era sempre Zé Biruta, Jorge, não sei quem. Aí eles vieram e fizeram aí um mandato. Então, com essa proposta de renovação, você também, né, tá com essa mesma ideia de renovação. E aí eu te pergunto, quais são as principais dores da cidade que a gente precisa novamente renovar a estrutura, né? Por exemplo, tem uma questão que a galera não se atenta, mas assim, a Câmara de Vereadores hoje é basicamente a mesma de quando o Filó foi preso. Uhum. Que estavam junto com o prefeito. Com as mesmas atitudes, inclusive. Entendeu? E aí se mantiveram lá, muitos deles. E aí a gente condenou o Filó. Todo mundo condena o Filó, que fez e aconteceu. Mas ninguém aponta pros vereadores. Exatamente.
Juninho, essa proposta de renovação há 4 anos atrás é uma proposta que eu também abracei. Até porque nós tínhamos um fenômeno nunca antes acontecido, que era um deputado filho da cidade. Então, qual foi a proposta que nós pregávamos? Olha, não existe ninguém melhor para escoar recurso e força para a cidade de Ferraz de Vasconcelos, saindo do governo do estado de São Paulo, do que a irmã de um deputado. Então, nós pedimos voto para ela. As pessoas, inclusive, eu cheguei a ser achacado por um grupo de pessoas políticos, né, que falavam, David, mas como é que você acredita, né, que a proposta para a política está na Priscila Gambale? Você é um camarada inteligente, o pessoal chegava a me dizer assim. Eu falava, olha, é muito simples. Tudo aquilo que tinha cara de político deu errado. Então, nós tivemos o Dr. Jorge, que infelizmente responde por vários processos e chegou a ficar, foi privado da sua liberdade por 120 dias, ou 180, não me lembro. Dr. Jorge, extremamente articulado, respeitado em Brasília, onde ele chegava, deu errado. Nós tínhamos uma outra proposta de governo de gerir o executivo da cidade com maestria, que era o Filó, e que foi o único prefeito da história que não terminou o mandato. Ficou 3 anos, depois foi preso e está lá até hoje. Foi sucedido pelo seu vice, que inclusive é meu colega de trabalho, porque também é advogado, do doutor José Isidro Neto, mas que é inelegível até hoje. Então todo mundo que tinha cara de político não deu certo. Então quem é essa figura aqui? Mãe, professora, filha, esposa. Essa é a proposta ideal, porque quem tinha cara de político ludibriou o povo, inclusive se amarrou, se embaraçou com os maiores problemas de improbidade administrativa, entre outras coisas. Então eu acho que, na verdade, a proposta está em quem não tem cara de político. E aí, contando com essa força da Assembleia Legislativa, por meio da representatividade do deputado, eu não só abracei essa ideia, como preguei onde passei. E deu certo. Foram uma diferença de 2.000 e poucos votos que fez com que o atual governo fosse eleito em 2020 e estivesse aí até hoje. Acontece que, passado 1 ano de mandato, e a gente fica esperando, né, as respostas do governo, eu vi que, na verdade, ficou do mesmo jeito. Nós tínhamos, mais uma vez, a corrupção instalada na cidade, e aí nós tivemos o presidente da Câmara preso, o Inha, que era o líder do governo na Câmara. Então, tudo aquilo que nós tínhamos de propostas de novo, na verdade, até determinado ponto, aparentemente era novo. Mas não tinha nada de novo. Como você disse, a Câmara que aí está é a mesma Câmara que estava na época do Filó. Com uma mudança ou outra muito pequena, mas é a mesma coisa. Agora, qual é o grande problema do Poder Legislativo? É que eles não entendem o que é harmonia, Juninho. Porque uma coisa é harmonia, outra coisa é independência. Você tem que trabalhar em harmonia com os outros 2 poderes, que é o judiciário e o executivo. Agora, só que tem que ser independente. Tem que ser independente porque senão não funciona. Nós temos um regimento interno para que a Câmara funcione com independência, para que ela paute os projetos que são de relevância para a cidade e entregue para o cidadão ferrazense a cidade que ele tanto merece e que ele não alcança já faz décadas. São 70 anos. E nesses últimos anos, Juninho, nós temos mais histórias de andar para trás do que histórias de andar para frente. Porque o que eu li o plano de governo da atual prefeita em 2020 e uma das principais pautas do governo que aí está era que era a garantia de que a cidade nunca mais estaria envolvida com corrupção. E nós tivemos um presidente da Câmara, líder do governo da Priscila Gambale, preso. E muito provavelmente um processo gigantesco de mais de 2, 3 mil páginas. Eu estou dizendo porque eu li quase o processo inteiro. Com muitas outras pessoas da administração pública envolvidas nesse sistema de corrupção, de indícios com o crime organizado e com o primeiro comando da capital. Então, que é o PCC. Então, assim, não tem nada de novo. Não tem nada de renovação. E quando eu trago essa proposta de renovação, é que eu sou um dos poucos políticos que por lá passei, que cumpria aquilo que de fato era novo. Nunca antes, na história da cidade, um vereador
abriu mão de carro, motorista, combustível, que é um direito do vereador, mas quando ele é mal utilizado, passa a ser uma regalia. Então, o que é renovação? É entender que o programa Melhor em Casa, por exemplo, onde ficam os idosos e acamados em casa, e a equipe médica na Secretaria da Saúde muitas vezes não chegam até os idosos e acamados por falta de transporte, entender que esse transporte serve melhor à população e o sistema de saúde do que a mim mesmo. Porque quantas pessoas no Brasil têm o salário que tem um vereador em Ferraz de Vasconcelos? Apenas 10% da população brasileira, Juninho, tem o salário que tem um vereador em Ferraz de Vasconcelos. Será que eu, que sou habilitado, inclusive, não tenho condições de custear o meu próprio combustível e dirigir meu próprio carro? Ou andar de aplicativo como muito trabalhador, de moto, como faz você, ou mesmo de um transporte público e, inclusive, sofrer as dores da população? Então, isso é renovação. A renovação, ela começa com uma iniciativa e uma atitude real e não imaginária. É uma atitude de verdade que você consiga consolidar e entregar o benefício para o povo, que é do povo, o benefício do povo. Então, na verdade, nós não tivemos no governo, no Poder Executivo, essa renovação. Passou a ser a mesma cara. A única coisa que era diferente é que mudou o sexo do gestor. Era homens até aqui, e agora nós temos uma mulher no poder, mas com as mesmas práticas dos antigos governantes. Cara, é foda você falando isso, porque a gente pensa... A gente tem um fenômeno acontecendo em São Paulo agora chamado fenômeno Marçal. Que é o cara que vem com esse mesmo discurso, que não é político, e que tem que renovar, e tem que tirar esses políticos e colocar um cara que não é da política. Foi o mesmo discurso do Dória, e mesmo discurso de tantos outros que vêm com essa mesma ideia de que não é político, mas quer fazer política. E aí tem alguns históricos de que não deram certo. Exatamente. Né? O Dória ficou nem 2 anos, saiu, depois saiu de novo e... Tentou ser governador, tentou ser presidente da República. Não se firmou em nada. E a gente precisa de pessoas que queiram criar... não criar raízes para sempre, mas que queiram realmente governar a cidade, né? E falando de proposta de renovação, David, assim, você é um cara mais... Nessa parte técnica, mais inteligente que eu. Eu queria saber qual que é a sua percepção. O que a cidade tem de mudança dos últimos anos para cá? E aí um outro ponto que eu quero colocar é a mudança da cidade dos últimos anos para cá. E assim, você abrir mão dos seus direitos como vereador, que é o carro, que mais? Motorista, né? E tal. O que isso de fato causa de efeito na cidade? A gente reduz significativamente os gastos do gabinete, Juninho. Imagina que se você pegar, você entra aí no portal da transparência da Câmara Municipal, você vai ver que com higienização de carro, e quando eu digo higienização de carro, não é que você está lavando o banco, é lavagem. Lavagem, você manda o carro para lavar rápido e volta. Se você vai ver a última nota que a Câmara Municipal pagou para lavar carro, foram R$20 mil. Para lavar carro. Cada carro, são 17 carros de vereadores. Então significa que cada lavagem de carro custa mais de R$1.000. Então, o custo do gabinete ele fica muito menor. Quando você tira esse direito do vereador e entrega para a população, você ajuda na economicidade dos custos do gabinete, naturalmente, da Câmara dos Vereadores. Então, cada vereador tem um carro, motorista, combustível, higienização, manutenção, e aí no fim do mandato, quando você coloca isso numa planilha, dá um valor exorbitante. Eu fui o único vereador que entregou de fato o carro. E aí depois eu vi uma publicação do presidente da Câmara nesse biênio já entregando outros 4 carros na prefeitura e eu fiquei feliz, porque diz que o exemplo arrasta, né? Eu fiquei feliz, falei, pegou o exemplo, né? O pessoal entendeu. Só que quando eu fui olhar é que na verdade tinha comprado 4 novos carros e entregou aqueles que eram usados. Poxa, mas se a prefeitura pode usar o usado, então significa que a Câmara poderia usar e não precisava comprar novos. Só que essa outra informação, ninguém dá. Só faz a foto dizendo assim, mais 4 vereadores, e leva os vereadores, estão entregando os seus carros. Para que não seja exclusivo meu. E eu não quero que seja exclusivo mesmo, Juninho. Eu só quero que seja de verdade. Porque quando nós entregamos o nosso carro, tanto eu como a assessoria no gabinete, passamos a andar com os nossos próprios recursos, que é essa proposta de entregar para a cidade o bem que é dela. Agora, comprar novos
4 carros e entregar aqueles usados, e se entregou os usados é porque eles estão em condições de ser usados. Então não precisa de 4 novos. Então, na verdade, não só não economizou, como a conta ficou maior. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Existe uma redução de custos reais quando a intenção e a iniciativa é real. Quando ela não é, é só para inglês ver e ludibriar o povo. Cara, nesse caso, não seria melhor... Porque assim, ó, o que eu penso, tá, David? Sendo bem sincero. Isso aí, pra mim, é uma andorinha só não faz verão. Tinha esse ditado que minha avó sempre falava. Então, você abrir mão do seu carro, um deputado abrir mão dos benefícios dele, não vai salvar a Câmara ou melhorar totalmente o orçamento da cidade. Ajuda, mas acaba sendo um grão de areia no meio do deserto. Não seria melhor lutar por uma política de que isso aconteça, essa mudança de fato? Porque assim, o que precisa... Eu não sei, tá? Aí eu queria saber mesmo de você, assim. O que precisaria, por exemplo, para haver um decreto onde os vereadores vão ter metade dos benefícios revogados? Os deputados não vai ter mais auxílio terno, não vai ter mais auxílio moradia, vai cada um se virar com o seu próprio salário, porque o salário é bom. Então vai todo mundo se virar com isso daí. E porque assim, a gente vê alguns candidatos que abrem mão disso, né? E, inclusive abrem mão disso, abrem mão de verba do partido, para depois usar isso como, né? Como ideias de assim, pô, eu tô fazendo a minha parte. Só que uma pessoa fazer a parte é pouco. A gente precisaria que o sistema mudasse. E aí seria o quê? Projeto de lei... eu não sei se está na Constituição esses benefícios. Não, isso está no regimento interno da Câmara. Na verdade, é um projeto que tem que partir da mesa diretora. Né? Se o presidente da Câmara e o seu vice, ele propuser quais são... É porque é de lá que parte. O orçamento da Câmara é discutido ali entre nós. Mas o projeto mesmo, ele sai da mesa diretiva. Então, dali é que diz, olha, a Câmara terá apenas 2 carros. Um exemplo, tá? Apenas um exemplo. A Câmara terá 2 carros e aí vai ficar à disposição dos 17 vereadores. Quem quiser utilizar, vai lá, faz um agendamento. Os outros 15 carros ficarão à disposição dos serviços para a população. Então, promoção social, Secretaria de Favelas, fica à disposição da Secretaria da Saúde, como foi o meu caso, e entre outros órgãos. Porque nós temos muitas secretarias e que servem de fato diretamente à população e que muitas vezes o serviço não chega porque falta esse recurso. Então, eu estou dando um exemplo do carro, mas tem tantos outros elementos na Casa de Leis que podem ser entregues para o povo. Agora, precisa ter alguém que tenha coragem para fazer diferente, Juninho. Porque se não tiver, não faz. Agora, enquanto não surge essa pessoa de coragem, eu vou dando o meu exemplo. E não é só para fazer bandeira ou politicagem. É porque é de fato o que eu acredito. Porque se a gente não sangrar na nossa carne, quem vai sangrar é a população. Então, que seja o político, como eu disse, tem o maior salário. Eu acho que o maior salário da cidade, um dos maiores salários é prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. E todos os outros trabalhadores vivem e entregam para suas famílias o que podem. Então, por que a gente não pode fazer da mesma forma? Então, enquanto não vem alguém de coragem para poder propor isso na Câmara e no lugar de poder de quem de fato tem que fazer, eu vou dando o exemplo, acreditando que isso pode ser transformado. E vou te dizer uma coisa. Em 2016... um vereador em Poá fez isso. Foi o primeiro da história de Poá também. Quando chegou em 2020, partiu da mesa diretiva a entrega de todos os carros para os serviços da prefeitura. Então dá certo, Juninho. A prefeitura de Poá, no primeiro biênio, nenhum vereador tinha carro oficial. E me parece que perdura até hoje. Não usam carro oficial porque a Câmara entregou o carro para a prefeitura para poder atender os serviços e a população. Então dá certo. A gente tem exemplos de sucesso. Agora, se ninguém fizer, aí fica conveniente e confortável para os políticos, porque a população nem vai saber que dá para fazer. Isso é verdade. A população nem vai saber que dá para fazer, cara. Nem vai saber. Assim, tem um outro ponto, assim, que é fugindo desse tema, que é assim, você é um cara, você é advogado, então você... né, trabalha na área da segurança, basicamente. E aí, muito tem se falado da segurança pública de Ferraz. Uns elogiam, né? Igual já teve gente que veio aqui e falou, pô, mas a segurança tá boa de Ferraz. Aí eu falei, cara, mas a sensação, pode ser assim que nos números, no papel, tá bom, mas a sensação de segurança, eu não me sinto seguro com a minha moto aqui na frente. Eu não me sinto seguro em deixar um carro na rua sem estar com um monte de cadeado, um monte de coisa. Então, assim, a sensação de segurança não tá andando junto com os números, então, provavelmente. E aí eu queria que você desse a sua
sua visão aí de segurança pública Juninho, da cidade? você falou que não se sente seguro com uma moto aqui na rua. Você não se sente seguro com a moto no seu quintal, que foi de lá que roubaram sua moto. Não foi isso? Foi. Caramba, você lembra disso? Não tem como esquecer. Porque fica emblemático. Fica emblemático. Dentro de casa. No centro de Ferraz, tá? Do lado do McDonald's. Ali é Romanópolis? Ali é Romanópolis. É Romanópolis, é o centro dentro de casa. Então nós não estamos falando da Avenida Santos Dumont aqui. Nós estamos falando da Avenida Brasil, por exemplo, que sofreu que todos os dias um lojista, um comerciante tem um arrombamento lá. Fui tomar um café nesse café que tem ali na Avenida Brasil, na antiga Telesp. E quando eu entrei, tinha um buraco na parede. Literalmente, um buraco na parede. Você estava comigo, Rafa? Tava. Aí eu entrei, olhei ali, falei, foi botar um ar-condicionado, né? Tem que fazer um buraco. Não, o menino tava lá com pedreiro e tal, porque na madrugada tinham entrado lá os bandidos para poder furtar os equipamentos, micro-ondas, TV, do café, que gera emprego e renda na cidade, que traz um pouco de entretenimento, porque ali você toma um café, recebe um amigo, faz uma reunião, serve também como um lugar de trabalho, um cowork. E o cara tem que fechar lá a parede, e os caras ainda entraram, ainda comeram os churros dele lá, deram uma mordida nos churros e largaram lá os churros. Então, na verdade, a segurança pública vai de mal a pior. Inclusive, algumas figuras da segurança pública querem fazer parte do poder legislativo da cidade. Olha, Juninho, com todo respeito à democracia, porque votou, pode ser votado, você pode escrever seu nome lá na Justiça Eleitoral e se colocar à disposição da população. Mas tem coisa que é vergonhoso, Juninho. Tem coisa que é vergonhoso. E eu vou dizer para você, eu me sinto preparado e me sinto capacitado, sem nenhuma vaidade, de colocar meu nome à disposição. Ah, é, David? Por quê? Porque você traz a carreta da mamografia por meio da OSEC e cuida do combate ao câncer de mama das mulheres que ficam na fila para ter uma mamografia 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. É por isso que você se sente também. Mas não é só por isso. Por que é, David? Porque você trouxe o ônibus, criou um ônibus da Covid, quando a Covid matava 5 mil pessoas, e você fazia 120 testes por dia quando o posto de saúde não tinha, e 1.000 testes a cada 8 dias. Também por isso. Mas eu me sinto preparado, Juninho, porque eu vou para o Poder Legislativo, para uma casa de leis, para discutir os interesses da população e fiscalizar os atos e as omissões do prefeito. E eu me sinto preparado porque eu sou o autor da ação civil pública que instalou aquela unidade básica de saúde lá na antiga ETEC, quando ainda o governo anterior deixou depredar. Então, assim, tentei articular com o governo, falei, prefeito, vamos deixar lá? Não, não vou mexer nisso, então eu vou resolver do meu jeito. A ação civil pública e aquela inauguração e aquele posto de saúde que está lá na Vila Jamil é por força de decisão judicial. Eu disse para você aqui no início da minha fala que fiquei órfão e que minha mãe ficou viúva. E nós perdemos aqui na cidade um pai de família, um marido, que foi o pastor Dinei, lá da Vila São Paulo, porque morreu soterrado. E deixou uma viúva e 4 órfãos também. E eu tentei articular de todas as formas para que ele recebesse, que a família recebesse algum tipo de amparo. Além do mais, tem um programa Cidade Legal, tem uma série, tem CDHU, tem uma série de programas de casas populares que poderia contemplar aquela família que perdeu tudo, roupa, casa, RG, CPF, a Kombi que ficou lá embaixo, a moto, perdeu tudo, mas sobretudo perdeu a coluna, o esteio da sua casa, que foi o seu pai e seu marido. Não consegui sucesso com o governo. O que me restou, Juninho? Ação indenizatória contra a gestão que aí está, contra o governo. Então, é o que eu estou dizendo para você. É fácil? Claro que não é fácil. Porque ninguém quer se colocar nessa trincheira de ser um fiscal de verdade da população. Então, a conveniência de ser vereador, de não abrir mão de regalias e de privilégios, de não fiscalizar o poder público. Tá ruim na segurança, na polícia militar ou na polícia civil? Então, vou me enveredar para a Câmara de Vereadores. Porque lá pode tudo, ninguém fala nada. O governo faz da Câmara, com todo respeito, um puxadinho. Então, tá conveniente, tá confortável ir para a Câmara de Vereadores. Agora, a cidade de Ferraz de Vasconcelos está em frangalhos, porque senão nós não teríamos no último sábado, o que corta o meu coração, um professor que dedicou a sua vida para formar pessoas, cidadãos como eu e você que aqui estamos, passamos pela mão de um professor. E o cara teve a sua vida ceifada num bairro na cidade, professor de história. Então, que sensação de segurança que a gente tem? São homicídios que acontecem numa ponta,
São furtos e assaltos que acontecem no quintal da nossa casa, e quando a casa é na região central da cidade, não tem segurança nenhuma. As câmeras da cidade servem para qualquer coisa, principalmente para autuar os carros, menos para realmente cumprir a sua função, que seria fotografar o meliante e ter um efetivo da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar trabalhando paralelamente para poder autuar esses bandidos e, quem sabe, até prender. Então, essa sensação de segurança, ela não existe, Juninho. Não existe para você, não existe para mim, e aí independe da classe social. A gente realmente precisa levar com seriedade esse negócio, porque senão a cidade vai continuar com histórias de andar para trás. Cara, mano, é muito maluco pensar. Parece que eu tô vivendo no multiverso da loucura, tá ligado? Porque, ó, é assim... Eu tô na internet o dia inteiro. Então, eu vejo de manhã um vídeo do cara, de uma pessoa mostrando a central de monitoramento, como que funciona. Sabe? Você vê que é bacana e aí vai lá e mostra um vídeo, pô, pegamos um bandido, não sei quantos crimes diminuíram, não sei o que aconteceu e tal. E aí eu tava vindo essa semana de Poá pra cá, ali na divisa do Cambiri com a Nova Poá. Sei. Teve uma mulher que passou correndo assim na frente da minha moto. Mano, falei pra minha mulher, o que aconteceu? Aí quando eu fui ver, o ônibus fez a curva. Acho que a mulher desceu do ônibus e saiu correndo. Falei, mano, mas a pessoa sair correndo, ela tem que estar com medo, né? E aí a pessoa desce do ônibus e sai correndo pra casa, segurando a mochila, a bolsa, chegando do serviço 10 horas da noite, cansado, tendo que correr. Já pensou? Porque não tem segurança. Numa região que é uma região ermo, né? Você vê que cheia de vegetação. Então lá você não vai ver Guarda Civil Municipal nem Polícia Militar. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que você vai passar lá. Lá tem um radar para pegar a placa do seu carro e te autuar. E você tem que passar a 40 por hora, inclusive colocando a sua vida em risco. Você vai passar devagar e aí você não sabe quem está por trás daquela vegetação. E se você passar ali acima da velocidade, com toda certeza você vai receber um presente em casa. Então, Juninho, a gente tem muita coisa para melhorar. Você me fez uma pergunta dizendo, David, o que melhorou na cidade? Honestamente, para mim, talvez a gente tenha uma prefeita mais jovem. Né? O Zé Biruta parecia... o Zé Biruta já era mais experiente, nós temos uma prefeita mais jovem. Essa é a mudança da cidade. David, mas a cidade agora tem asfalto por cima de asfalto. Tá asfaltando onde que já era asfaltado e tá legal. Não, o Zé Biruta realmente ele não tinha esse cuidado, mas ele era um excelente gestor e o tempo que lá ficou, Juninho, não fez um empréstimo. Mesmo a cidade ele ter pego a cidade sem qualquer credibilidade e achacada, porque tinha pego a cidade de um prefeito que estava preso, que é o Filó. Então ele tinha todos os problemas, não tinha credibilidade para buscar recurso no governo federal, no governo do estado, e ainda a gente ouve falar que quando o deputado viabilizava recurso para a cidade, ele não queria receber. Juninho, como não queria receber? O camarada estava cuidando da coisa como se estivesse cuidando do que era particular dele, do que era propriedade particular dele. Deixou as contas da prefeitura redonda. E aí hoje nós temos um empréstimo de 22 milhões em 2021, e eu votei a favor desse empréstimo, que era para gerar o Bolsa Ferraz, para contratar até 1.000 pessoas e dar trabalho e renda para cada representante de uma família. Aconteceu isso? Aconteceu. Em 2021. Bolsa Ferraz aconteceu? Aconteceu. Chegou a contratar 500 pessoas. Mas por conta de uma ação judicial do ex-procurador Marcos Vinícius, esse projeto foi suspenso pela justiça. Mas eu fui um dos advogados, né, nesse caso, que fiz a defesa e ajudei derrubar o processo que era contra o Bolsa Ferraz, e o juiz mandou arquivar o processo. Agora me diga, por que não voltou o processo, o projeto Bolsa Ferraz, para que a população tivesse acesso à renda e a um trabalho? E o dinheiro? Exatamente, porque já não tinha mais dinheiro. E cadê o dinheiro? 22 milhões de reais. Mas não era para isso o dinheiro? Exatamente, era para isso. Mas o dinheiro... Eu não sabia disso, não. Sumiu o dinheiro. Sumiu tanto que teve que fazer um outro empréstimo de 62 milhões de reais. Então, na verdade, o que mudou foi isso. O Zé Biruta era um gestor mais conservador, ele não cortava um mato, é verdade. Mas a cidade não tinha dívida. E o que a população entende? Quem vai pagar essa dívida, hora mais, hora menos, a conta vai chegar, Juninho. Então, a diferença é essa. Ele era mais conservador. Aqui nós temos, agora, pelo menos 2 empréstimos nesse mandato e muita conta para pagar. É isso. Cara, aí você tocou num assunto que eu vou ter que aprofundar um pouco mais. Bom, você aprovou o empréstimo em 2021. 22 milhões, certo? 22 milhões.
Então você não é um cara que é contra De jeito o nenhum. empréstimo da cidade. De jeito nenhum. Se a cidade tiver condições e saúde financeira, por que não fazer empréstimo? Mas só que ele tem que ser para uma finalidade real, Juninho. Nós estávamos no meio de uma pandemia, uma série de famílias tinha falta de comida na mesa, e ali a gente viu a possibilidade, inclusive, não foi só eu, essa votação foi unânime. Todos os vereadores votavam, inclusive o vereador da oposição. A gente sabe que hoje o Tonho é candidato a vice-prefeito, mas está vereador e ele é um vereador de oposição. Ele votou a favor. Então não é sobre ser contra ou a favor do governo, é ser a favor do que é bom para a cidade. E nesse caso aí, o empréstimo cabia certinho no momento em que nós estávamos passando. Mano, e aí, ó, entra o próximo tópico, eu até anotei aqui, prestação de contas. Se esse valor era para esse Bolsa Ferraz, e aí aconteceu todo esse processo, o dinheiro deveria estar guardado ali, porque era um dinheiro que tinha o direcionamento. Uhum. Só que aí vem o final do ano e todo ano a prefeitura tem que fazer a prestação de contas. Exatamente. E a prestação de contas foi aprovada em 2021. Uhum. Que aí aprova em 2022. Mas esse dinheiro ninguém sabe para onde foi. Como que acontece, assim, juridicamente falando, uma aprovação de prestação de contas se o dinheiro que era direcionado para um lugar não tá ali? Chegou a contratar, Juninho, só para ficar mais claro, 500 pessoas. Próximo de 500. Então, eu não me lembro se foi no mês de março, me parece que foi no mês de março que nós aprovamos isso. Se não me falha a memória, no mês de agosto ou setembro, consolidou o projeto e começou as contratações. O contrato era para que as famílias trabalhassem até 20 meses. Então, vamos fazer a conta. 20 meses. Eram R$1.000 por cada representante de cada família. Vezes 1.000 pessoas, R$1.000 vezes 1.000 pessoas durante 20 meses, nós estamos falando de R$20 milhões. Mas a cesta básica que eles recebiam, que era para trabalhar até 6 horas por dia, fecharia a conta. Acontece que lá para os 7º, 8º meses do programa, veio essa ação judicial em fase de liminar e suspendeu o programa e prejudicou vários pais de família. Acontece que o ex-procurador, ele processou prefeita, vice-prefeito, secretário de administração e os 17 vereadores, alegando que nós estávamos conluiados com a prefeita, que essas contratações não eram para salvar o povo da pandemia, mas era para fazer campanha para o irmão dela em 2022, porque ele imaginou e fez a conta o seguinte: 1.000 pessoas trabalhando para ganhar R$1.000, 6 horas por dia, e algumas dessas horas dedicadas a um curso. O que o camarada vai fazer? Cada pessoa dessa, ela representa uma quantidade, um número, que seja 20 pessoas. Então, ele calculou que cada uma dessas pessoas, multiplicando por 20 ou por 30 pessoas, conseguiria entregar para o deputado até 30 mil votos. Se ele estava errado, eu não sei. Eu sei que foi esse o número que o deputado teve de votos aqui na cidade. 29 mil votos na eleição de 2022. Então, muito provavelmente, esse recurso que deveria ter sido utilizado dessa maneira, depois de suspenso, ele teve um outro caminho. Isso já em 2022. E as contas de 2022 nós votamos em 2023, período em que eu já não estava mais na Câmara para poder te dar um dado aqui específico. Só em 2022, quando nós conseguimos o arquivamento do processo, é que eu fui para o microfone da Câmara e disse, inclusive alguns veículos de comunicação veicularam isso dizendo, eu disse, olha, se a prefeita quiser, o programa Bolsa Ferraz pode voltar. Só que quando nós questionamos onde estava o dinheiro, já não tinha mais dinheiro. E aí só a Câmara é que tem propriedade para poder realmente fiscalizar e saber onde está o dinheiro. Eu, como cidadão, posso, através de uma ação popular, posso até fazer isso. Mas isso é um processo para 10 anos. E a gente precisa de um fiscal que tenha propriedade e autonomia de entregar para a população a verdade agora, e não daqui a 10 anos. Essa verdade que a gente precisa, hein? Porque assim, ó, logo em seguida, eu vejo o Jorge bastante falando que quando a prefeita assumiu em 2020, tinha... 2021, né, que ela assumiu? 2021, janeiro de 2021. Quando ela assumiu em 2021, o Zé Biruta tinha deixado R$70 milhões em caixa. Isso é verdade? Verdade. 72 milhões em caixa. Mas 72 milhões já tinha endereço?
Na verdade, a cidade, Juninho, ela tem dívida até 2037, 38. Porque todos nós aqui temos alguma dívida. Ninguém aqui tem potencial de pagar suas contas. Uma vez você quer comprar alguma coisa ou alguma coisa que nem foi com você foi fiador de alguma coisa. E aí alguém fez essa dívida e não pagou. Você, na condição de fiador, assumiu a responsabilidade que a gente chama de responsabilidade subsidiária. Se alguém não pagou, vai ficar na tua conta. E foi exatamente isso que aconteceu com o governo anterior. Então, o prefeito que aí estava assumiu uma dívida que não era nem dele. Então, o que ele fez? De uma maneira inteligente e de boa gestão, ele fez um parcelamento para poder pagar. Então, todos os meses, a prefeitura tem uma conta para pagar. E o Zé Biruta nunca fez um estardalhaço com isso na internet. Não sei se ele estava certo ou estava errado. Mas eu vejo esse governo, vez por outra, falando, olha, dia 5 nós pagamos tantos milhões, 30 milhões, e sempre 3 milhões, sempre dando nota sobre isso, como se fosse algo assim extraordinário. Está pagando uma dívida, está pagando um parcelamento que com boa gestão foi feito lá atrás. E só que esse parcelamento vai até 2030. E enquanto isso, o que o Zé Biruta fez? Ele foi fazendo o caixa para poder gerir a cidade. Agora, o dinheiro do parcelamento estava presente lá todos os meses, como nós. Temos o dinheiro da água, da luz, do mantimento, das compras. Esse é um dinheiro que não tem como, a gente vai ter que estar todo mês. Mas se você tem alguma gordura ali, você vai empreendendo. Porque quando surgir um projeto que precisa desse recurso, você vai dedicar esforços para esse projeto e vai ter recurso para poder quitar a conta. Esse dinheiro também a gente não sabe para onde foi. Isso que eu me acho estranho, sabe? Porque assim, se tinha lá 72 milhões em caixa, qual que era o direcionamento disso? Era para pagar as contas ou era um dinheiro que estava aí para poder comprar lâmpada, investir na cidade, fazer uma melhoria? Porque assim, até se for comparar com o orçamento de casa, a gente tem as nossas contas, mas tem meses que sobra uma graninha para você ir comprar uma camiseta, trocar um par de meia. Então assim, esse dinheiro era o quê? Era um dinheiro direcionado? E assim, antes da gente ir para a próxima pergunta aqui, eu queria agradecer a todo mundo, tem bastante gente na live aí comentando. Agradecer aqui a audiência de todo o pessoal aí que tá acompanhando a gente, viu, Juninho? Obrigado, pessoal. Eu tô aqui também à disposição para poder responder eventualmente uma pergunta que haja aí. Obrigado a todos e parabéns, viu, Juninho? Cara, tem muita pergunta aqui, muita mensagem. Eu vou até pedir para sua equipe aqui, se tiver alguma pergunta bacana, pra você separar, aí você me manda no WhatsApp aqui que eu leio, que a gente lê aqui. Beleza? E assim, David, você em 2022, 23, votou contra o empréstimo. Eu não cheguei a votar, né? Você chegou a votar, você votaria contra o empréstimo. Mas assim, o que... Em 2021 você votou a favor, depois você foi contra. O que te fez ir contra? Como você já identificou, Juninho, eu não sou contra o empréstimo. Se a cidade tem saúde financeira para fazer, nós temos que fazer o empréstimo, é verdade. Mas desde que ele tenha uma finalidade real e não apenas imaginária. Então, o que eu fiz? Em 2021, como eu disse para você, está super justificado. Família sem comida na mesa, pessoas precisando de uma colocação no mercado de trabalho, e a prefeitura trouxe essa proposta que para mim foi brilhante. Nós chamamos de Bolsa Ferraz, mas era como se fosse aquela frente de trabalho que aconteceu e depois a justiça pediu para suspender porque entendeu que era inconstitucional. Agora, quando chega em 2023, Juninho, eu entendi que 62 milhões era um dinheiro injustificado. Não tínhamos mais pandemia, não tínhamos mais... não tinha a proposta de gerar emprego e renda com esse valor. Nós tínhamos apenas um projeto muito frágil. E por que eu perdi o mandato, Juninho? Porque a minha proposta para prefeita, eu estive lá um dia antes da eleição. A eleição um dia antes da votação. A votação ia para a Câmara na terça e eu estive no gabinete na segunda-feira. E conversei com ela e só questionei o seguinte. Falei, olha, desse valor eu não vi nenhum real para saúde e nem R$1 para moradia e habitação, Juninho. E aí ela falou para mim, quem vai cuidar disso, da saúde, moradia e habitação, é o governo do estado de São Paulo. Eu falei, peraí, mas os impostos a gente arrecada aqui e esse empréstimo precisa ser pago com dinheiro do povo aqui, a conta vai chegar para o povo. Então não é honesto que o governo terceirizar essa responsabilidade da saúde, que a gente sabe que é um gargalo, um caos na cidade. Se tá faltando hoje aqui um menino que trabalha com a gente, é porque ele chegou no hospital regional 10h30 da manhã e saiu agora, 4 e pouco da tarde. Não tem ninguém que consiga ir no hospital regional
e sair de lá antes de 5 horas de estar sentado lá para poder ser atendido. E eu não estou dizendo que o hospital é ineficiente. Eu estou dizendo que ele é um hospital de porta aberta para toda a região e que ele não vence a demanda. Então lá nós temos excelentes profissionais, temos mesmo. Mas não vence a demanda porque vem Poá, vem Ferraz, vem... Então a gente precisa, na cidade, criar um subterfúgio para que o hospital, a gente possa desafogar o hospital. Porque lá na cidade de Poá nós temos um pronto atendimento, uma unidade de pronto atendimento. Na cidade de Suzano, de Mogi, nós temos uma unidade de pronto atendimento. Ferraz nós não temos. Então, se nós tivéssemos uma unidade de pronto atendimento, o hospital regional seria bem diferente. Então, não é possível que no empréstimo de 62 milhões de reais não tenha R$1 para a saúde. E não tinha. Então, já foi uma coisa que eu entendi que não poderia coadunar com aquilo. Segunda coisa, Juninho. Falei habitação. Tem tanta gente que sonha com a casa própria durante anos e que não teve acesso a essa casa própria. Mais ainda, Ferraz é uma cidade que tem mais de 80 favelas catalogadas. Precisa regularizar esses imóveis que estão irregulares, exatamente para dar mais dignidade para a população ferrazense. Além disso, nós temos uma cidade que tem várias áreas de risco, como a Vila Cristina, que está em frangalhos. A Vila Cristina, quem segura é a mão de Deus. Porque o dia que der uma enxurrada, como foi no dia 23 de fevereiro de 2023, episódios como aconteceu com o pastor Dinei Farias, vai acontecer com outros pais. Vão ter outras Shirleys, viúvas, e vão ter outros órfãos, como os nomes aqui que eu citei. Então, o meu pedido para o governo foi muito real. Só queria saber, prefeita, se haverá recurso para resolver o problema de habitação da cidade, porque nós temos uma secretaria de favelas. Por quê? Nós temos mais de 80 favelas catalogadas. Precisa resolver a situação. Porque, Juninho, essas pessoas precisam de dignidade. Elas precisam de dignidade. E não sei se você sabe, mas eu tenho uma proximidade com o CEO do Gerando Falcões, e ele tem uma frase que tem muito a ver com o que eu acredito. Porque eu acredito que o sinônimo, aliás, que o oposto de amor não é o ódio, Juninho. É uma interpretação minha. Eu acho que o oposto do amor é a indiferença. Eu digo isso porque, por exemplo, você brigou lá com a sua esposa. Se ela esbravejar, cachorro, falar tudo que ela quer pra você, expressou ali, eu te odeio, acabou. Mas, irmão, se ela ficar quietinha 2 semanas, sem olhar pra tua cara, passa pra lá, passa pra cá, esse negócio, ele dilacera qualquer coração. Então, pra mim, o oposto de amor não é o ódio, é a indiferença. E o CEO do Gerando Falcões, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o oposto de riqueza não é pobreza. O oposto de riqueza é a falta de dignidade. E ele tem propriedade para falar isso, saiu de uma favela, venceu na vida, e hoje toca um dos maiores projetos de Ferraz, Poá e do Brasil, que é esse projeto para dar dignidade para quem está nas favelas. Então, como é que vem uma entidade do terceiro setor para a cidade para poder resolver os problemas e a gente tem uma secretaria com dinheiro público e desses 62 milhões de reais que a gente vai fazer de empréstimo, não tem R$1 para o povo que não tem saneamento básico, que não tem escola com qualidade, que não tem CEP, que são os queninguenados, que são os ninguéms e que ninguém tem olhado para eles. Então, minimamente, eu preciso que esse recurso seja direcionado de verdade para as pessoas. E não só para inglês ver, com asfalto por cima de asfalto, Juninho. Então, eu nunca fui contra empréstimo, desde que ele tenha uma finalidade. E qual é a finalidade? Salvar vidas. Porque o dia que chover, a Vila Cristina vai cair. Cara, até mesmo pra gente não ficar só nessa ideia do empréstimo, mas é bem complexo você ver todo esse valor e não ter essa clareza, né? Como você disse. De onde vai ser enviado cada parte do dinheiro. E favela é um negócio bem complicado, porque assim, a gente tem uma favela no Margarida ali que o pessoal só visita na época de eleição. Na época de eleição tem muito candidato lá. Eu conversei com uma galera e o pessoal tava falando, passei anos aqui e ninguém vem. Agora a eleição é carro de som, é vereador, é foto, é vídeo e... É o que você falou, é pra inglês ver. E eu perdi o mandato, desculpa te interpelar, Juninho, eu perdi o mandato por causa de lutar por eles, mas eu nunca pisei lá. Eu fui em Brasília buscar um recurso pro Campo do Estrela, antigo Campo do Estrela, que hoje é o Complexo Rei Pelé, mas eu não tô lá no final de semana. O importante é que o campo seja gramado, a arquibancada chegue para
para acomodar as torcidas e não hajam outros deslizamentos, porque não é sobre fazer foto na favela ou no campo para dizer que eu sou do esporte, é sobre o que é de verdade. Então eu nunca fui lá. Na verdade, eu tenho muito respeito pelas pessoas que lá estão e sacrifiquei o meu mandato, não só pela Favela dos Sonhos, mas principalmente pela Vila Cristina e tantas outras áreas que estão literalmente caindo na cidade. Agora uma pergunta, David, só para a gente encerrar esse assunto do empréstimo. Tem muita gente que vê esse empréstimo com olhos negativos. Você acha que o impacto positivo ou negativo do empréstimo, ele é sentido a médio prazo pela população? Porque assim, eu vou ser bem sincero, a gente teve um vereador que foi preso, a gente teve esse empréstimo que uma galera se manifestou contra, mas eu tenho a impressão que a população já esqueceu. Tanto do empréstimo quanto do vereador preso, como se as coisas passassem batido, sabe? Mas o que acontece, Juninho? A vida do cidadão ferraizense só vai piorando. Porque nunca se ouviu e se viu tantas execuções fiscais batendo nas caixas dos correios das casas como hoje. O que é isso? Você sabe quando você não paga o IPTU, ISS ou coisa do tipo, a execução fiscal é sobre o imóvel. Então, a prescrição ela ocorre em 5 anos. A prefeitura tem até 5 anos para poder executar. Então, quem não pagou a conta de 2019, o IPTU, o ISS, tem até 2024 para ser executado. Está acontecendo agora. Então, esse pessoal que não estão sentindo agora, lá na frente, porque ele vem no IPTU. Quando o IPTU fizer assim, aumentar, que já é o que está acontecendo, as pessoas não têm dinheiro. Ou come ou paga IPTU, ou paga ISS. Então, quando bater lá na porta, o que vai acontecer? O único bem que o camarada tinha, que era a sua propriedade, ele começa a ser penhorado. Antes disso, começam os bloqueios nas contas. O juiz olha ali e já começa a bloquear um bem. Então, o camarada trabalha para poder sustentar a família e vem o bloqueio na conta dele. Aí o cara tem que ir atrás de um advogado para poder pagar um advogado, honorários advocatícios, custas judiciais, para poder resolver um problema que foi causado pela prefeitura. Então você não vê a curto prazo, mas a médio e longo prazo, a dívida é grande e a conta chega, Juninho. Então isso, na verdade, não passa, assim, é uma ação criminosa. Uma ação criminosa. E a gente realmente precisa agir com verdade com a população. Porque quem toca essa cidade, Juninho, é o povo. É o povo que compra aqui, é o povo que gasta aqui, é o empreendedor que vem aqui e empreende, e é o lojista, e é o comerciante, e é você. É a gente que faz a máquina andar. Então não é possível que eu, na condição de gestor, crie um plano de destruição da família e do povo. Então eu não posso ser conivente com esse empréstimo e tantas outras coisas que venham para destruir a população ferraizense. Cara, assim, hoje a gente está vivendo uma fase de candidatos levantando grandes bandeiras, né? E aí eu queria saber se você tem alguma grande bandeira. Por exemplo, o pessoal fala muito do autismo, né? O autismo, na minha percepção, deixou de ser uma luta social para ser uma luta de vantagem, sabe? Tipo, você usar isso como moeda de troca. E é muito desumano o que algumas pessoas fazem aí na cidade. Não só aqui em Ferraz, né? Mas no Brasil inteiro. E assim, eu queria saber se você tem alguma pauta, você defende alguma pauta em um ponto específico e como que você se posiciona nisso. Juninho, o vereador ele tem que estar atento para todas as questões sociais, né? O candidato vereador, alguém que se proponha a ser o mediador entre o governo e a população, ele precisa estar atento a todas as pautas. Então a gente realmente sofre a luta do cidadão ferraizense. Mas eu acredito que essa pauta ela não é... as minhas pautas não são políticas. Elas são realmente de verdade. Então, por exemplo, uma das grandes bandeiras que a gente tem é o combate ao câncer de mama. E esse combate a gente não enfrenta de hoje. A gente enfrenta desde 2018, quando a cidade sequer tinha um mamógrafo para poder examinar as nossas mulheres. E eu não sei se você sabe, mas o câncer de mama atinge todos os anos 80 mil novas mulheres, e dessas 80 mil novos casos, 14 mil mulheres perdem as suas vidas no Brasil. Então, um dia que eu soube que não tinha um mamógrafo na cidade, que não é o caso hoje já tem, mas em 2018 não tinha um mamógrafo, eu falei, não vou ficar correndo atrás de judicializar tudo. Vamos buscar a solução. E eu passei a trabalhar com a carreta da mamografia desde 2018, e a última ação que nós fizemos foi agora em outubro de 2023, então a gente faz anualmente aqui na cidade, e por todo o Brasil a gente faz em épocas variadas. Então, o combate, a luta contra o câncer
é uma bandeira da gente. Perdi minha avó pro câncer e tantas outras famílias que a gente conhece sofrem essas dores na cidade. O corte de regalias e de privilégios, o enfrentamento, o combate a essas regalias é uma bandeira também que a gente encara com muita força, muito sangue, suor e lágrima. E a educação, a cultura e a segurança pública, porque naturalmente é uma dor que toda a população sofre dioturnamente. Agora, essa questão do autismo, eu acho que é muito delicado, Juninho. Eu também preciso me debruçar sobre essa ação. E vou dizer para você, nós temos uma parceria aqui na região, acho que você tem acompanhado. Eu tenho um grande parceiro, se você notar, o partido pelo qual eu escolhi ser candidato foi o Progressista, o 11. E o futuro prefeito de Poá, Saulo Souza, e eu quero mandar um abraço pro meu amigo Saulão. Um abraço para você, sucesso na caminhada, eu sou seu soldado e estou à sua disposição aqui. Saulo é muito debruçado sobre essa causa do autismo. E ele criou a primeira sala azul dentro de um comitê político de toda a região. Nunca antes nenhum escritório político tinha tido uma sala azul, que é um espaço sensorial de acolhimento para as famílias que tem algum entretenimento e alguns atendimentos lá com profissionais. Mas o que é aquilo ali? É um embrião do grande projeto que ele quer trazer para a região, e eu fui a Brasília junto com ele para que esse projeto seja instalado aqui. Que é o quê? Uma clínica escola, Juninho, que vai atender tanto a população de Ferraz de Vasconcelos quanto a população de Poá. Então nós já temos uma parceria com o nosso deputado federal e presidente estadual, Maurício Neves. Inclusive tem vídeos dele gravando aqui para a região para poder falar sobre essa clínica escola que será real a partir do próximo ano, quando o Saulo já for prefeito em Poá, e se Deus quiser e for a vontade do povo, nós também sermos vereador aqui, para que essas mães atípicas, para que essas famílias atípicas que têm um autista, né, alguém que tem o espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência, seja acolhida, cuidada e tratada nessa clínica. Agora, é um embrião. Então, eu fui lá, busquei articular junto com o Saulo, junto com o deputado federal Maurício Neves, que é o presidente estadual do Progressista, a Claudete, que é candidata a vereadora em Poá, mas que não é da causa autista apenas porque acha que é bonito ou tá na moda, mas porque ela tem o Gustavo dentro de casa, que é um jovem adolescente com 18, 19 anos, acho que 19 anos o Gustavo, e que tem o espectro autista, né? O transtorno de espectro autista. Então, o Gustavo é a maior causa que inspira a Claudete a ser essa mulher que tem que trazer o recurso-benefício. E eu tive a alegria, a felicidade de estar ao lado dela. Mas nem por isso, Juninho, eu coloco as minhas cores verde, vermelho, amarelo, aquele quebra-cabeça na minha rede social para tentar convencer alguém que eu sou da causa. Não, o que eu quero deixar é um legado de verdade, Juninho. Eu só quero ser reconhecido. Aliás, eu nem sei se terei essa necessidade. Eu só quero que a minha consciência reconheça aquilo que de fato eu entreguei. Então, salvar vidas através da carreta da mamografia, entregar dignidade para a população ferrazense, nem que para isso eu tenha que perder um mandato, como foi, e entregar uma clínica escola para as famílias atípicas, nem que para isso também eu tenha que fazer uma parceria com a cidade vizinha, porque o projeto é de verdade. Então, é sobre isso, né? Eu estou envolvido com muitas bandeiras, mas eu acho que a principal bandeira que nós temos hoje é cultura, educação, segurança pública e a prevenção da saúde da mulher. A principal bandeira é todas. Quase todas, gente. Ó, David, o papo tá bom. A gente poderia passar a noite aqui falando um monte de coisa, tem um monte de pergunta para fazer, mas o tempo passa rápido, cara. O tempo passa muito rápido aqui. Mas os meninos separaram algumas perguntas aqui que eu faço questão de fazer. O Tadeu Belo mandou: Juninho, o vereador Osni disse que foi ele que trouxe o posto de saúde da Vila Jamil. Por favor, pergunte ao David o que ele pensa sobre isso. Inclusive, eu vi nos adesivos, indie banner do Osni, foto do posto de saúde. Sério? Tipo aquele adesivo de carro, sabe? Tá uma foto do posto de saúde e ele na frente, assim, do posto. E eu lembro que quando tava tudo quebrado, eu lembro de ter visto o vídeo seu. Alguns anos atrás, antes do posto ficar pronto. Eu lembro que quando foram terminar de demolir a Iteca, você tava lá, eu vi vídeo seu. E aí eu queria saber qual que é a relação que você tem com o posto de lá. Tadeu, excelente pergunta. Tadeu foi um colega de Câmara,
um camarada muito trabalhador, que tem o nosso respeito, a nossa admiração. Ele é um filho da Vila Jamil e que merece todas as minhas considerações, e eu vou te responder assim, ó, Tadeu. Para mim é muito tranquilo responder isso. Você vai lá no Google, Tadeu, por gentileza, e aí você coloca lá no Google, deixa eu achar aqui. Você coloca assim no Google, por gentileza, você e quem quiser nos assistir, acessa o Google e coloca TJSP, T de Tatu, J de Júnior, SP de São Paulo. Aí você consulta assim, aí vai lá, consulta processual e insere o número do processo. Qual que é o número, David? O número é 100 4004 48 2018 8260191. Repito, 100 4004 48 2018 8260191. Trata-se de uma ação civil pública proposta pela OSEC Brasil, Organização Social de Saúde e Ensino e Estímulo à Educação e Cultura no Brasil, instituição da qual eu sou fundador e fui presidente por muito tempo antes de ir para a política. Essa ação civil pública é por conta de ter sido depredado a ETEC em 2018 e nós propusemos uma ação para que a justiça determinasse, Juninho, que fosse construída uma unidade básica de saúde naquele local. A justiça, Tadeu, determinou que fosse construída e que fosse entregue com prazo. Tanto é que se você pegar um vídeo meu no Instagram, você vai ver que 15 dias aproximadamente antes de fazer a entrega, a justiça publicou para mim, olha, a prefeitura tem 15 dias para poder entregar. E o prefeito anterior, o Zé Biruta, bem como o prefeito atual, o governo atual, da Priscila Gambale, propuseram vários recursos e perderam todos os recursos, Juninho, para tentar barrar essa construção lá. Então o prédio não está lá. Houve uma tentativa dos dois governos de tentar barrar essa determinação judicial, mas eles perderam todos e está lá a unidade básica da Vila Jamil por força de decisão judicial proposta por mim, a ação civil pública. Agora, vamos lá. O que favorece os vereadores, às vezes? O nome da unidade. Exatamente. Agora, por que favorece? Porque é prerrogativa do vereador colocar o nome nos próprios municipais. Então eu tenho a alegria de ter um próprio municipal com o nome do meu avô, que é a Escola do Jardim Ferraizense, chamada EMEB Professor Raimundo Francisco dos Santos. Peguem o meu nome aí, meu nome é David Francisco dos Santos Júnior. Então o meu avô tem o nome lá da EMEB. Agora, fui eu que construí a EMEB? Fui eu que mandei? Não, quem fez a EMEB foi a prefeitura. Demorou para inaugurar, o que eu fiz, Juninho? Eu peguei uma emenda impositiva que eu tinha, de aproximadamente 100 mil reais, e destinei para a compra da mobília da escola, que tem o nome do meu avô. Mas eu não sou o autor de cada tijolo, de bloco ou de execução de mão de obra. Quem fez aquilo foi a prefeitura. A diferença é que lá a prefeitura não fez porque era um projeto. A prefeitura fez porque eu provoquei o judiciário e a justiça determinou que fosse feita. Então, pode ser que o vereador tenha mandado uma emenda para lá, como eu também mandei, e se não me engano, a minha emenda foi de 150 mil reais. Para não ser injusto, ou foi de 150 mil ou foi de 60 mil. Você lembra, Rafa? Para Vila Jamil? 90 mil reais. Então, o Rafa tá me corrigindo aqui, porque eram os meninos que faziam o documento. Então, eu também mandei emenda para lá. Mas o posto de saúde, ele só existe lá porque nós provocamos a justiça para que ele existisse. Ô, David, por que você não colocou o nome do seu avô lá, se é prerrogativa do vereador? Porque nós temos um consenso na Câmara que cada vereador vai indicar um nome de uma pessoa que ele considere que pode ocupar a placa lá com o nome. E como meu avô estava ligado à educação, Juninho, então meu avô era professor, então a escola era própria para receber o nome do meu avô. Meu avô não era médico, eu não sei o pai do vereador, se ele era médico, mas eu sei que colocou lá o nome do pai dele, provavelmente porque ele era ligado à saúde, mas também isso não é uma prerrogativa minha. Eu só fui lá e assinei e votei a favor de colocar o nome do pai do vereador lá, porque, né, tem um significado para ele, para o vereador. É claro que as pessoas, muitas delas nem conhecem o meu avô, mas eu sei o que ele significa para mim e o que ele significou para a educação. Se o pai do vereador significava muito para ele, mas significava para a saúde também, era médico, enfermeiro, enfim, fisioterapeuta, então nada mais justo do que colocar lá o nome dele também. Mas essa é a história real. Só consultar aí no Google, você vai saber do que eu tô falando, porque o processo é público, tá bom?
Mandaram aqui no Facebook o link. Já mandaram? Lê aí, olha aí na tela. Tá aí, Justiça determina que o antigo prédio da ITEC de Ferraz seja fechado e que a prefeitura intensifique a fiscalização na área. Aí tá ali, ó. Sobe um pouquinho mais aí, Juninho, por gentileza. Desce. Tá mais. Então tá ali, ó. Se a gente lê, inclusive eu me lembro, eu dei essa entrevista, tá ali o vídeo, o Rafa, que foi estudante lá também, aparece nessa entrevista, e a doutora Cristina, que hoje é a presidente da OSEC e que bota pra frente que você vai ver a gente. Ó o Rafa aí, ó. Pronto, aí. Tá aí, Tadeu. Mostra pro vereador lá, irmão. Aqui, ó, David. Aí, doutor. Essa é a doutora Cristina, atual presidente, e eu, na época, era presidente aí, fundador. Então tá aí, Tadeu. Se quiser, copia o link aí, ó. O Juninho foi generoso, os meninos aqui preparados também. Manda lá no grupo e coloca lá no Indie Banner, irmão. Ó, o ex-secretário do prefeito, inclusive, em memória. Cara, então assim, esclarecer informações, né? É o que a gente precisa. Obrigado aqui, a minha equipe aqui, os meninos. Uma máquina. Máquina. A gente também tá preparado. React ao vivo da matéria. Então tá aí o link no chat aí, gente. Só pegar o link. Tá vendo a notícia completa com vídeo, com texto, tudo que vocês quiserem aí. David, obrigado pelas informações. Novamente, obrigado por vir bater um papo. E eu vou deixar para você agora fazer as considerações finais, pedir o seu. Falar o seu número aí, pedir o seu voto pra galera. Aqui. Alô, população ferrazense. Eu sou David Júnior. Tive 1.051 votos na última eleição e ganhei as eleições em 2020. Fiquei vereador durante 18 dias, até que em dia 3 de dezembro eu perdi o mandato. E um vereador que já tinha 7 mandatos foi pro meu lugar. O desejo da renovação perdeu e a política velha prevaleceu na Câmara de Vereadores. Mas como nós somos a esperança não desiste, a esperança persevera, persiste. Em janeiro de 2021, eu assumi a Câmara, mas na condição de suplente, vereador suplente. E eu mostrei para o que vim, abri mão de carro oficial, todas as minhas convicções, assim como vocês ouviram aqui, eu instalei naquela Câmara o período em que lá fui. Só que chegou um empréstimo de 62 milhões da prefeita e eu acabei perdendo o mandato por todas essas razões que eu já disse aqui. Mas agora eis aqui, vamos juntos. Até a vitória no dia 6 de outubro, de braços dados na mesma direção. Quero pedir o seu voto. Meu número é 11111. David Júnior, candidato a vereador por Ferraz de Vasconcelos, número 11111. E para prefeito, vote Dr. Rafu 22. Muito obrigado, Juninho. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado pela audiência e a gente segue à disposição para poder responder eventualmente qualquer questão que haja aí. Obrigado, Juninho. Obrigado a toda a nossa equipe aqui. É isso aí, galera. As perguntas que vocês mandaram, depois a gente entra no chat e responde aí. Então, David, obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo. E pra quem vai assistir depois, né? Fala uma coisa pra galera. Tem gente pra caramba aqui, mas o pessoal não se inscreveu no canal. Pede pra se inscrever aí. Se inscreve no canal aí. Juninho tem sido uma pessoa muito dedicada à cidade. Como ele disse, eu tive a alegria de ir no podcast quando ainda era na casa dele. E ele cresceu, tá no estúdio lindo aqui, agora na região central. E que Deus continue abençoando o Juninho. Mas para que isso aconteça, ele precisa que você siga lá, toca o sininho, acompanha tudo aí para que vocês possam participar das próximas entrevistas, inclusive ter um juízo de valor para saber quem será o seu candidato. Tá bom? Valeu, Juninho. Deus abençoe, irmão. É nóis, David. Obrigado. Tamo junto, gente. Até a próxima.